Eu quero convidar a Cristina para dar um testemunho que tem tudo a ver com a mensagem de hoje. Uma época eu estava trabalhando e tinham duas amigas que trabalhavam comigo. E aí eu saí, fui almoçar, e quando eu voltava para o trabalho, eu senti muito forte no meu coração que eu tinha que falar de Jesus para uma amiga. E eu sentia uma voz assim, eu não sei explicar, que falava: você precisa falar de mim para ela, ou ela estará perdida. E eu no caminho, eu comecei a chorar, e eu falei: Senhor, me dá graça, me dá palavras. E chegando lá, eu chamei ela num canto e falei do amor de Cristo, falei do Evangelho, do que Deus tinha para a vida dela. E ela começou a chorar muito, ela chorava, e ouvia o que eu estava falando. E dali a 3 dias, ela foi demitida. Se eu não tivesse dado ouvidos à voz de Deus, e não tivesse falado do Evangelho, eu não teria mais essa oportunidade. Foi a oportunidade que Deus me deu. Eu não tive mais notícias dela, mas Deus sabe. E Deus queria que eu entregasse as boas novas para a vida dela. E eu creio que, de alguma forma, o Senhor trabalhou na vida dela ali. E Deus sabe, né? E eu convido você a ouvir essa voz. Se nós não pregarmos o Evangelho, como as pessoas se converterão? Essa necessidade que as pessoas têm e precisam saber que o Senhor é o Salvador delas. Amém? Muito bem. Por que as pessoas crentes, os cristãos, precisam evangelizar? Por que os cristãos muitas vezes não evangelizam? Por que é importante? Qual é a importância? Qual é a razão? Por que temos que fazer? Por que é nosso dever e obrigação evangelizar? E por que cargas d'água muitos cristãos simplesmente se omitem dessa tarefa? Porque são tímidos, uma possibilidade. Muitos são tímidos e por timidez não compartilham. Mas será que isso é uma boa desculpa, né? A outra razão é porque muitas vezes não acreditam muito que salvação existe única e tão somente em Jesus Cristo, que é fundamental e indispensável crer em Cristo. Portanto, possivelmente tem uma concepção de salvação estranha ao ensino das Escrituras Sagradas. Talvez acreditem que o importante é uma boa moral, ou o importante é ser religioso, ou o importante é fazer boas obras, ou existe qualquer outro caminho de salvação e que essas pessoas, nossos amigos, nossos parentes, estão bem. E não é imprescindível a minha fala, o meu testemunho e a minha pregação. Eu posso abdicar disso, eu posso sossegar a esse respeito. Eles estão bem e vão passar bem sem o meu testemunho, e creio que Deus de alguma maneira vai salvá-los. E, bom, eu quero chamar a atenção de vocês no início dessa mensagem para um texto bíblico muito conhecido. Está dentro daquele contexto da fala de Jesus ao Nicodemos, que começa com João 3,16, né? O João 3,16. Mas eu vou para o versículo 18. O 16 todo mundo sabe de cor e salteado, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para julgar o mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Todo que crê será salvo. O que não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do Filho unigênito de Deus. A condenação, o juízo é esse, que Deus enviou seu Filho ao mundo como a luz que veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Repare nesta fala de Jesus, que aponta para um único caminho de salvação, um único meio, Jesus, e que Jesus não veio
para condenar ninguém. Ele não veio, não é Jesus quem traz a condenação, é Jesus quem traz a salvação. Repare bem isso. Não é Jesus o condenador, é Jesus o Salvador. Jesus vem aos homens para salvar os homens. Quem crer em Cristo recebe e obtém a salvação por meio dele. Mas quem não crê permanece na condenação, já está condenado. Então repare bem, não é que as pessoas estão numa condição, digamos assim, inerte ou neutra, então elas podem escolher a Cristo, podem escolher a perdição. Não, não se trata de alguém que está diante dessa possibilidade. Ele de fato só tem uma escolha a fazer, que é a escolha de Cristo para a salvação, ou permanecer condenado. Jesus vem para o mundo que está em trevas, e Jesus vem para o mundo que está debaixo da condenação. Isso a gente vê desde a criação. Quando Deus criou o homem, criou Adão e Eva, os seres humanos, Ele os criou perfeitos. Ele os dotou de inúmeras graças e capacidades. E de repente, estes seres tão extraordinários rebelaram-se contra Deus. Houve então uma maldição, e Deus já havia prevenido, advertido, que se eles, seres humanos, decidissem desobedecer, incorreriam na condenação da morte. E foi isso exatamente o que aconteceu, foi isso exatamente o que eles fizeram. Portanto, desde então, a raça humana está debaixo da condenação da morte, está debaixo da condenação do juízo final e da morte. Não apenas uma morte física, mas uma morte eterna. Cristo vem para ser caminho de salvação, de resgate para as pessoas. Ele vem para o mundo que está perdido, para pessoas que estão no caminho da morte e da condenação. Se você tem essa consciência, você tem que pregar. Você primeiro tem que se agarrar a Cristo. Tem que encontrar a salvação em Cristo. Tem que botar fé em Cristo. Tem que invocar o nome do Senhor, como é dito, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas não basta só você escapar, não basta só você conseguir livrar a sua cara. Você agora se vê no meio de uma geração de gente perdida, familiares perdidos, que como você, estavam longe de Cristo, estavam longe de Deus, longe da salvação. E de repente, o que é que você faz em relação a ele? Você diz: eu sou tímido, eu tenho timidez, eu sou uma pessoa tímida. O que fazer? Que eles continuem caminhando para o inferno e eu fico com a minha timidez. Se você visse pessoas que estão com seus olhos vendados, caminhando por precipício, e já tem muita gente se precipitando, sendo destruída, sendo morta, você ia apelar para a desculpa da timidez, para não fazer nada a respeito daqueles que continuam no mesmo caminho de perdição? Como? Então essa história de que sou tímido não cola, não cola diante deste quadro. O problema não é a timidez. Tímido era eu. Não conseguia pedir essa menina em namoro. Covarde, tímido, acanhado. Mas quando eu me deparei com essa realidade, que salvação, escape, livramento, redenção só há em Jesus Cristo, e eu finalmente experimentei a salvação, eu experimentei a maior alegria, a alegria da libertação, a alegria da salvação, a alegria da certeza do perdão dos meus pecados. Eu me tornei a pessoa mais feliz do mundo.
Mas como eu podia seguir o meu caminho agora normalmente, quando tantos ao meu redor continuavam no mesmo quadro e na mesma situação que eu me encontrava anteriormente, sem Deus nesse mundo, sem Cristo, vivendo como se Deus não existisse? Como é que eu podia? Passei a orar todos os dias em favor da conversão de meus familiares e de meus amigos. Começou com oração. Todos os dias, insistentemente, orava em favor da conversão deles. E mais, agora não é basta só orar. Pedia que Deus me desse oportunidade de compartilhar meu testemunho, de convidá-los para o culto, de convidá-los para um estudo, de dar a eles uma palavra, de aproximá-los de Cristo. E comecei a fazer isso de maneira sistemática. Gente, eu não tenho conhecimento de um amigo chegado meu que eu não levei para a igreja. Está lá meu irmão Celso, minha mãe está aqui, meu pai, meus irmãos. Num acampamento eu levei 20 amigos meus. Num acampamento. Toda patota do futebol da rua, eu dei testemunho. Fui levando. Não quer dizer que todo mundo se converteu. Estou dizendo que eu dei testemunho e eles foram. Alguns se converteram, outros não. Mas é a minha preocupação com os meus amigos, minha preocupação com os meus familiares. Pergunta para os meus irmãos, quanto eu enchi a paciência? Já vai dormir sem orar? Já orou hoje, Celso? Não era assim? Vai dormir sem ler a Bíblia? Como um discipulador dos irmãos. Minha preocupação com a salvação dos meus irmãos, com a salvação dos meus primos, com a salvação dos meus amigos, do meu pai, da minha mãe, de todos ao meu redor, muito grande, com a minha geração e a minha escola. Eu estava no 3º colegial. Já dá para entregar a idade aí, não é só a barba branca que entrega a idade. 3º colegial, mas tem gente que é do científico, então é mais antigo que eu aí, tem não? Científico. 3º ano colegial, era a minha despedida daquele colégio em que eu cresci, e de repente eu agora avivado na fé, eu falei assim, como eu posso sair desse colégio sem dar um testemunho eloquente, ainda que tímido, ainda que nunca tivesse tido coragem de pregar publicamente? Reuni os amigos, os crentes, a Cristina já era minha namorada naquela época, ela também fez parte do grupo, reunimos umas 12 ou mais pessoas de distintas igrejas e falamos, precisamos proclamar o Evangelho, precisamos pregar, vamos fazer isso nos intervalos da escola aqui, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí vamos lá e vamos, mas quem é que vai pregar? Ninguém tinha coragem de pregar, ninguém nunca tinha pregado na vida. Fizemos uma escala, desse grupo pessoas se salvaram, saíram 3 pastores conhecidos e mais uns outros 2 que eu nunca nem cheguei a conhecer, que vieram a se converter ou fazer parte desse grupo posteriormente. Gente, que coisa na escola Martins Pena, no período noturno do ano de 1981. E esse grupo continuou pelo 82, eu não sei até quando foi, mas não posso sair daquele colégio, não posso ficar sem falar. Eu era muito tímido, pedia a Deus me desse uma oportunidade para manter contato com uma pessoa que estava do meu lado no ônibus ou no metrô, e coisas aconteceram. A pessoa começava a chorar, um outro vinha e alguma coisa acontecia, e foram muitos e muitos casos. Não houve um lugar onde eu trabalhei que não houve conversões, onde conversão na minha sessão, enfrentando, quer dizer, a minha obrigação de dar testemunho onde quer que fosse, muito antes de pensar, de sonhar em ser pastor, por uma só razão, uma baita convicção de que Jesus é o Salvador e não um Salvador. Ele é o caminho e não um caminho, e não mais uma opção, e não mais uma alternativa, mas a única alternativa de redenção e de salvação. Não há um outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Este nome único, este nome sagrado, esta pessoa bendita é a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí vamos pelos caminhos. Aqui diz, ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Quem crê será salvo.
Quem não crê já está condenado. Veja, a condição de quem não crê é uma condição de condenação. Nós estamos numa humanidade, o ser humano natural, nascido de mulher, nascido neste mundo, o ser humano naturalmente nasce numa condição de perdição. Por quê? Porque ele está em Adão, ele está debaixo de uma maldição, e só tem um escape, só tem um livramento, é aquele que morreu na cruz por nós. Alguns dizem, a religião salva. Pessoas religiosas podem salvar-se independente de Cristo. Isto é uma falácia. Este texto que nós estamos aqui lendo é um diálogo de Jesus, é extraído de um diálogo de Jesus com um líder religioso dos mais conceituados da época, Nicodemos. E Jesus diz para esse homem religiosíssimo, para esse homem mega religioso, líder religioso, que sua religiosidade não lhe trazia salvação, que era necessário nascer de novo, não reencarnação, não nascer de novo fisicamente, mas nascer de novo na fé, renascer numa fé em Cristo. Por quê? Porque a condição do ser humano é uma condição de gente que está morta nos seus delitos e pecados. É gente que ri, é gente que canta, é gente que dança, é gente que anda, é gente que chora, é gente que está por aí, mas a sua condição espiritual é uma condição de gente morta. Morta nos seus delitos e pecados, caminhando a passos largos para a perdição. E só há um jeito, só há um meio dessa pessoa escapar, é Cristo Jesus. Então não há religião que possa salvar, religiosidade que possa resolver o problema. Se alguma religião pudesse promover a cura, a resposta, o escape da condenação, eu pergunto para vocês, por que Cristo teria que vir para morrer pelos nossos pecados? Cada um se vire com a sua religião. Seja religioso, seja sincero na sua religiosidade, pratique a religião, tenha fé, não importa no que, tenha fé, a fé salva. Meus irmãos, não é a fé que salva, é a fé em Cristo que salva. Não é qualquer espécie de fé, é uma fé verdadeira, genuína, botada na pessoa certa, naquele que na cruz morreu e derramou seus sangues pelos nossos pecados, fez propiciação pelos nossos pecados, foi Ele moído pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, Ele assumiu a culpa, Ele colocou sobre si todos os pecados, e todo mundo pecador, mais ou menos pecador, isso não importa, todos nós estamos perdidos sem Jesus Cristo, no caminho da perdição, mas aquele que invocar o nome do Senhor, o maior de todos os pecadores, encontrará graça e perdão, porque Cristo carregou os pecados na cruz, pagou pelos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça, porque o desejo de Deus é salvar. E as pessoas estão numa condição de perdição. E como Deus viu que eles não tinham jeito, como Deus viu que religiosidade alguma poderia ser caminho, ser solução, ser salvação, Deus enviou Jesus Cristo porque Ele amou muito o mundo, porque Ele amou muitas pessoas, porque Ele queria ver as pessoas livres, e Ele deu o seu Filho. Se as pessoas pudessem ser livres, pudessem se escapar da condenação e da perdição por algum outro meio, por alguma religiosidade, Cristo não precisaria ter morrido na cruz. E Ele disse para Nicodemos, que Nicodemos precisava realmente botar sua fé em Cristo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Por mais sincero que você seja na sua religião, você tem que saber que a sinceridade não te faz escapar da perdição.
tem gente que está sinceramente enganada. Como eu estava dias atrás, peguei um carro, aluguei em Salvador, isso foi sábado passado. E entramos num congestionamento monstro, teve acidente, teve tudo. Eu tinha um compromisso, bodas de prata de um pastor e tal. E preocupado em chegar no horário, saí por umas ruas de terra, gente sem saber para onde eu ia. Ainda bem que eu estava com um pastor do lado, né? Porque se eu não tivesse, talvez não tivesse nem coragem de entrar. E você pode estar com toda boa intenção, mas se você pegar a estrada errada, vai fazer que nem eu. Era uma estrada que foi, parecia que ia chegar lá. Agora vamos para a esquerda, que isso aqui vai dar mais à frente, a gente escapa do congestionamento. E fomos até que nos deparamos com uma fazenda. A estrada acabava na fazenda. Ninguém na fazenda. Tudo deserto. Aí tasca voltar. Um verdadeiro labirinto. Você pode estar mais que sincero, mas isso não garante que você está na estrada certa. Só tem um caminho, só tem uma estrada certa para Deus. E essa é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É o próprio Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai para o Pai se não for por Cristo. Não tem outro caminho. Não tem outra alternativa. É o que a Bíblia diz. E outra coisa que as pessoas botam fé. Ela é uma boa pessoa. Se Deus vai salvar alguém, vai salvar aquela pessoa porque ela é boa. Tem tanta gente iludida com a bondade humana. Eu não estou negando que não hajam aspectos de bondade, atos de bondade na humanidade. Mas moral, é um ser moral. Aqueles que têm confiança que a salvação se dá através da moralidade, eu vou dizer para vocês, Jesus veio desmontar, desbancar essa ideia mais do que nunca. Sabe o que Jesus disse? Eu acredito que temos muitos assassinos aqui aos olhos de Deus, se não todos nós. Como assim? Eu nunca cometi um assassinato aos olhos de Deus? Sabe o que Jesus disse? Ouvistes o que foi dito: não matarás. Eu, porém, vos digo: aquele que se irar contra seu irmão já é réu de juízo de assassinato. Porque muitas vezes só não matou por falta de oportunidade, ou por medo de consequências. E ele diz mais: talvez tenhamos muitos adúlteros aqui. Porque na ótica de Jesus, é difícil escapar da conclusão de que já cometemos adultério na vida. Ouvistes o que foi dito: não adulterarás. Mas eu digo, Jesus diz, aquele que olhar com intenção impura, já, sendo ele casado, ou olhando para uma mulher casada, já, ou homem casado, já cometeu adultério. Quem é que garante que não cometeu adultério aos olhos de Deus? Sua cobiça, suas intenções, seus pensamentos. E se a gente for começar a colocar assim, toda a bondade que a gente já poderia ter feito e não fez, vai começar a complicar para o nosso lado. Aí a gente vai ver que a gente não é tão bom quanto pensa. Porque deixamos de praticar generosidade em inúmeras ocasiões. Então essa ideia ilusória de que nós somos isso, que se Deus vai salvar alguém, eis aqui um candidato, eis-me aqui, eis as minhas credenciais. Quem tem coragem de se apresentar diante de Deus na base da sua moral e querer com ela conquistar um lugar no céu? Às vezes a gente pode dizer assim: neste aposento não tem poeira. A Cristina gosta de uma boa faxina, vive fazendo faxina, tem mania de faxina, gosta de limpar e tal. Então pode ser que uma pessoa como a Cristina chegue à conclusão:
Não tem para ninguém, essa casa está impecável. Já viu entrar aqueles fachos de luz assim do sol, tal? O que a gente vê no meio um monte de poeirinhas no ar. Gente, a sujeira está aí. Você limpa, mas tem sujeira. Tem sujeira na nossa alma, tem sujeira na nossa mente, tem sujeira na nossa história. Ninguém pode chegar diante de Deus e reivindicar um lugar no céu baseado na sua folha de serviços prestados, na sua conduta moral. Gente, é uma falácia, é um engano. Precisamos clamar por misericórdia. A gente tem que ter consciência de que estamos perdidos. Sem Jesus não temos escape. Sem Jesus nós estamos condenados por inúmeros pecados e os mais grosseiros possíveis. Não somos tão bons como nós imaginamos. E talvez na trajetória então pregressa, e alguém diga, mas agora eu deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo. E como é que você resolve o problema da sua vida pregressa? Dos seus erros, dos seus pecados já cometidos? Se é que fosse possível, a partir de determinado ponto da vida, a gente ser impecável. Ainda que isso fosse possível, e eu creio piamente, baseado em toda a minha experiência, na experiência das pessoas que eu diria assim, mais religiosas, mais cristãs e mais consagradas, que isto é realmente algo fora de cogitação. Uma condição de impecabilidade, uma condição onde nós somos os intocáveis, onde o pecado não nos afeta mais e não nos alcança em hipótese alguma. Podemos e devemos progredir em santidade, mas jamais estaremos numa condição de impecabilidade. Erramos e pecamos por omissão, pensamentos, obras e outras coisas mais. Mas ainda que alguém pudesse, a partir de determinado momento, falar, agora eu me redimi, agora eu estou agindo de maneira diferente. Como é que fica? Seus pecados passados. É meio que o bandido chegar diante do juiz e falar assim, olha, eu me arrependi, eu cometi uns roubos, uns furtos, fiz umas coisas erradas na vida, mas saiba, juiz, que a partir de determinado momento eu nunca mais incorri nos mesmos erros. Aí o juiz vai parabenizá-lo, certamente, por ter mudado de atitude, mas vai dizer, só que você vai ter que pagar pelos crimes que você cometeu. Sua mudança de atitude daqui para frente não resolve a questão da vida pregressa. A justiça pede a sua cabeça, você vai ter que se ver com ela. Você está entendendo? Então, essa ideia de que religiosidade salva, a gente já descartou. A ideia de que uma vida moral e boa conduta, e a gente poderia colocar assim, as boas obras. Tem religiões, a religião espírita acredita que nós podemos nos autossalvar. Ela dispensa Cristo como Redentor e coloca Cristo apenas como uma referência de alguém que faz o bem, de um espírito iluminado, que serve de exemplo para a gente seguir. Se a gente seguir bem, se a gente praticar as boas obras, nós vamos em sucessivas reencarnações nos aprimorando e nos auto-redimindo e conquistando méritos e mais méritos e mais méritos para um dia poder usufruir. Não é assim que diz o Espiritismo? Que a pessoa se auto-redime através da prática das boas obras. Então pratiquemos as boas obras e vamos resolver o problema. E a gente incorreria quase que nos mesmos erros. Será que conseguimos praticar todas as boas obras de vida? Sabe o que diz a Bíblia a respeito das nossas boas obras? Elas são como trapo de imundícia diante de um Deus santo e maravilhoso. Não é para inibir a sua ação, boa ação, é só para mostrar que você não pode usá-las como moeda de troca diante de Deus para conquistar céu. Por quê? Porque elas estão contaminadas. A melhor, às vezes, das nossas atitudes, elas são exibicionistas. A maior parte das atitudes de boas obras, veja que é uma grande luta para um ser humano fazer uma boa ação e deixar isso na miúda. Isso é uma grande dificuldade. Por quê? Porque afinal de contas, agora que eu fiz isso eu quero ganhar os louros da vitória, eu quero ganhar um reconhecimento público. Então a tendência do ser humano é tocar trombeta diante de um momento de boa ação.
para que ele possa ser recompensado, humanamente recompensado, com status de espiritualidade, ou um status de bondade, ou um status de caridade, ou um status de esforço, ou um status de dedicação. Quanta dificuldade para o ser humano, até na hora que ele pratica uma grande ação, está contaminada por um individualismo, ou um egoísmo, ou por uma motivação que não é necessariamente pura. Olha que loucura! E a gente fica complicado, e tudo aquilo que a gente achava então que era bacana pra caramba, olha, agora sim eu fiz, eu aconteci. Isto mesmo não está isento de contaminações do pecado por interesses outros. É louco o negócio. Gente, diante do crivo de Deus, da santidade divina, nossas boas ações, nossas boas obras são como trapo de imundícia. Não é que Deus não leve em consideração suas esmolas, não é isso, mas isso não é suficiente para te salvar. Você ainda vai depender muito da misericórdia, você vai ter que clamar por misericórdia. Você vai precisar da aplicação do sangue de Jesus para perdão de seus pecados, para a tua redenção. Só Jesus é caminho de salvação e de redenção. E por fim, os mandamentos, a lei. Muito mais a ver com o judaísmo, mas como o cristianismo vem desse contexto judaico, isso vira e mexe, é um tema recorrente dentro do cristianismo. Se eu obedecer os mandamentos, se eu cumprir, porque tem gente que resume os mandamentos só nos 10, né? Se eu cumprir os 10 mandamentos, então, conheço os 10 mandamentos, eu vou cumprir, estou salvo. E a gente já, de en passant, tocou que não cobiçarás a mulher do próximo, e a gente trazendo para os dias de hoje, né? Não cobiçarás uma pessoa casada, comprometida, ou sendo você casado ou casada, não cobiçar ninguém, é algo complicado da ótica de Jesus. A cobiça, o desejo, a ambição. Tem gente que só não caiu no adultério fatídico, assim, concreto, por falta de oportunidade. Então a gente tem que rever, a gente tem que ser sincero, para dar uma olhada nos episódios da nossa vida, para ver, às vezes a gente dá uma de bacana, naquele momento eu venci a tentação. Você venceu a tentação mesmo, ou venceu por uma circunstância, uma contingência que te levou a isso, por medo das consequências, por medo não sei o quê. Se você pudesse estar mais tranquilo e ter garantias de que não seria pego, não teria que arcar com as consequências, qual teria sido a sua reação? Então isso é levado em consideração. Ou seja, se seus intentos, se a sua disposição já era aquela, e se a sua inibição para não ter feito foram todos os comprometimentos sociais e as consequências. E bom, eu fico feliz que muitos tenham vencido tentações, mas às vezes até aquilo que a gente acha que foi uma vitória no sentido, mas ela não está isenta, passando por um crivo de que talvez, se as circunstâncias fossem mais favoráveis, a coisa teria sido diferente. Estou falando a seres humanos como eu. Então, está entendendo bem que não estou aqui querendo dar uma de bom, de melhor, me incluo em tudo isso. Pense bem, a ideia presunçosa de que um ser humano, por si, é capaz de agradar a Deus suficientemente, a atender às expectativas divinas, prerrogativas divinas, cumprir os mandamentos de Deus de modo cabal e satisfatório, para chegar diante de Deus, eis aqui o vencedor, o que realizou tudo. Paulo escreve Romanos, Paulo escreve Gálatas, para desbancar qualquer ideia meritória de salvação. Qualquer ideia de que o homem pode encontrar salvação através do cumprimento dos mandamentos. Sabe o que ele diz? Ele diz que os mandamentos não nos trazem salvação, pelo contrário, os mandamentos nos trazem a consciência da condenação. Olha que louco. O que o mandamento, a maior tarefa de um mandamento é revelar
o quão distantes nós, seres humanos, estamos do ideal. A nossa condição miserável de pecadores. Então, quando nós estamos diante da santidade divina e do que Ele requer de nós, nós ficamos em apuros. Se formos sinceros, nós vamos nos ver em apuros, porque vamos ter que reconhecer que aquilo está fora do nosso alcance. Por mais que nos esforcemos, por mais que tentemos, não damos conta do recado. Ficamos sempre aquém. E ele diz que o mandamento, nesse sentido, serviu de ama seca para nos conduzir à graça. Quase que na tentativa de cumprir, a gente vai vendo o nosso fracasso. Fracassei, Senhor, pequei de novo, Senhor, não consegui cumprir satisfatoriamente, não fui tão generoso como devia, não fui tão bondoso, não fui tão perdoador, não fui tão santo, eu acabei cobiçando, eu acabei agindo com vaidade, com egoísmo, a minha ambição, eu vou começar a perceber que eu estou aquém, eu vou gritar por misericórdia. Veja que Isaías, uma pessoa tão religiosa como Isaías, um profeta, quando ele esteve diante de Deus e teve uma revelação da santidade divina, ele disse: ai de mim, que vou perecendo, que sou um homem pecador. Ele teve uma consciência clara da sua pecaminosidade, da sua inadequação. Quem sou eu? Eu não posso subsistir baseado nas minhas próprias justiças. Senhor, diz o salmista, se o Senhor contemplar a iniquidade, quem é que vai sobreviver? Quem é que vai restar? Não confiamos em nós mesmos, na nossa justiça, mas é na multidão das suas misericórdias. Aonde é que se manifestou na história a misericórdia de Deus definitiva para a solução de um problema tão terrível como o pecado. Para nós, pecadores, se manifestou em Cristo. Deus amou o mundo perdido, o mundo condenado. Viu Deus que eles não tinham escape pela via da religiosidade, nem da boa conduta, da moral, nem das boas obras, nem do cumprimento da lei. Viu que eles não tinham saída. Os amou profundamente e deu seu Filho para pagar, para morrer na cruz, para ser condenado, para receber o castigo do pecado, do meu pecado, do seu pecado, do pecado da humanidade, para nos oferecer perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Diante dessa consciência, sabemos, há um único Salvador, um único caminho, é Cristo. Pessoas fora do caminho, pessoas fora de Cristo, não têm esperança de salvação. Portanto, é mistério, é imprescindível que nós façamos alguma coisa. Não tem desculpa quando a consciência é essa. Não pode apelar para a timidez. Como você vai ficar permitindo que a timidez tape a sua boca, ate os seus pés, as suas mãos e te trave para proclamar? Ou qualquer outra razão. Gente, sejamos ousados, peçamos a Deus que nos dê graça, força, estratégia para falar de Cristo. Pode ser a última ocasião em que estaremos com essa pessoa, como foi no testemunho da Cristina. É uma questão de fé. Você pode continuar tranquilo na sua jornada, se você está botando a sua fé na religiosidade, ou em qualquer outro meio ou método de salvação que seja. Eu fico com o que Cristo disse. E se alguém está em Cristo, é nova criatura, não vai ficar alheio ao destino daqueles amados, daqueles que estão convivendo com você. Como posso me calar? Como posso deixar a coisa correr solta? Então a gente tem que rever nossos conceitos. Por que é que eu não estou evangelizando? Se é o seu caso de não estar evangelizando. Por que é que eu não me preocupo com o destino da alma
dos meus amigos, dos meus familiares, dos meus colegas de escola, de trabalho, com o pessoal da vizinhança, porque eu estou simplesmente alheio ao que se passa com eles, porque eu não faço nada, porque eu estou... o que está passando? O que rola? Perceba que é muito possível que seja falta de convicção de que Jesus seja a única escapatória e o único caminho. Muito possível que seja isso. Ou acreditar que as pessoas estão bem e que de alguma maneira eles vão se dar bem no final, no dia do juízo final. Gente, o restante da vida, tem gente hoje buscando a Cristo por muita coisa, porque quer ser curado, tudo bem, Jesus cura, porque quer uma bênção financeira, ele pode muito bem resolver isso, mas o que Cristo veio fazer e que ninguém e nada mais pode fazer por nós é nos salvar da condenação, é nos salvar da perdição. Esta é a questão mais importante. Mais importante. A gente tem que parar para refletir sobre isso. E vô Raul viveu 104 anos. Ele está desde... Foi sábado, né, que ele faleceu. Desde sábado. Essa foi a semana mais alegre da vida dele, essa última semana. Né? A mais alegre semana da vida desse homem. No céu, com Jesus. E se a gente pensar, ele viveu bastante, 104, hein? Que é uma unção para viver além dos 100 anos, né? Bom, passa, tudo passa na vida. Mas eu fico pensando, o que são 100 anos, poderíamos dizer, bem vividos, de prosperidade, de saúde, de família, de tantas realizações que ele teve, graças a Deus. Todas essas coisas maravilhosas ele experimentou na vida. Foi uma pessoa abençoada em inúmeros sentidos, mas eu diria, do que vale ao homem, eu estou citando agora uma frase de Jesus, ganhar o mundo inteiro e perder a alma. O legal é que ele só está na sua primeira semana celestial. Isso para o resto da sua existência que não tem fim. Quem crê em Cristo tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Já passou da morte para a vida. Não entra em condenação. Não entra em juízo. Cristo há de ressuscitar a todos. Uns, infelizmente, o rejeitaram e permaneceram na condição de perdição. Outros herdarão a vida eterna. Que coisa boa poder ter essa fé. O restante é conjuntura efêmera, é transitória, passa, tudo passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, diz o nosso Deus. Amém? Então, essa mensagem ataca a gente de duas formas, pelo menos claras, né? Aonde é que está a nossa fé para a nossa própria salvação? Será que a gente, por acaso, estava confiando em religiosidade, ou estava confiando em boas obras, ou estava confiando em moral, ou estava confiando em cumprir a lei, ou numa ideia de que não precisa seguir o caminho, não precisa abraçar a fé. No final das contas, Deus, do seu amor, vai salvar toda a humanidade indistintamente. Porque os que creem assim. Só que o problema é que isso não está de acordo com o ensino bíblico. Então, o ensino bíblico é que salvação tem quem tem Jesus, quem invocar o nome do Senhor. Então, você pode e deve experimentar e botar a tua fé em Cristo e clamar por misericórdia, por perdão e por redenção em Cristo. Agarre-se, apegue-se a Ele, porque o resto passa. O resto passa. E a gente nem sabe quanto tempo vai durar. Quem é que garante aqui que vai viver até o final desse ano? Ou desse mês? O mês está acabando, hein? Mas não garantimos nada. Nem isso a gente garante.
Então, botar a fé em Cristo para a salvação. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. E a outra é porque a gente precisa, diante dessa consciência, proclamar o Evangelho. É mandamento. Pregai o Evangelho a toda criatura. É mandamento para todo mundo. Todo mundo pode, de alguma maneira, dar testemunho de Cristo. Prega a palavra, prega em tempo e fora de tempo, é o que diz a Bíblia. Faça discípulos. Essa é a tarefa número 1, deve ser a razão número 1 da nossa existência. Quando eu ia para o emprego novo, chegava lá, eu sabia que eu estava ali não meramente para sustentar a minha família, para um plano de carreira ou para qualquer coisa. Eu estava ali como instrumento de Deus para a salvação daquela comunidade, daquele grupo, daqueles colegas de trabalho. Tá bom? E assim deve ser a nossa consciência. Onde estivermos, somos embaixadores, temos o ministério da reconciliação. E coloquemos-nos em pé para ter um momento de oração.